Bom, gente, boa noite. Esse é o seu Pode Perguntar de hoje. E hoje, a presença aí do homem de Deus, pastor e missionário, Luiz Medeiros. Pastor, seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Dejair, pelo convite, pela participação, tá? Muito obrigado aí, que Deus abençoe todos vocês. Amém, glória a Deus. Pastor, é uma satisfação muito grande estar recebendo o senhor aqui no nosso podcast de hoje. Quero dizer assim que eu me sinto muito honrado de ter a presença do senhor aqui com a gente, pastor. Mas eu iniciei falando pastor e missionário. É isso mesmo, né? Sim, pastor e missionário. Continua desta forma o título, né? Tá certo. Bom, o pastor Medeiros hoje, né? O senhor está residindo na cidade de Suzano, São Paulo. Né? Muitas pessoas perguntam para mim aonde está o missionário Luiz Medeiros, né? Então, por favor, pastor, diga aí aonde que o senhor está morando, o endereço da igreja do senhor, né? Os dias de cultos, os horários. Por favor, pastor, fica à vontade. Então, pastor Dejair, a todo esse povo querido aí que nos assiste, né? Eu moro em Suzano, é aproximadamente 50 quilômetros de São Paulo, faz parte da grande São Paulo, né? E a igreja, o Ministério Aliança Cristã, está localizado ali na Rua Brasil para Cristo, número 10, no Jardim Colorado. Então, chegando em Suzano, perguntando onde que é o Jardim Colorado, o Jardim Colorado fica bem próximo do centro. É ali que nós estamos já há 24 anos. Já tudo isso, e pastor? Os dias de culto, né? Os dias de culto. Sim, e os dias de culto nós temos aos domingos, né? Às 18h30. Temos a terça-feira, 19h30. E sexta-feira também, às 19h30. Sim, senhor. Pastor Medeiros, deixa eu perguntar para o senhor. Tá tudo bem? A família tá tudo bem? Tudo certinho? Graças a Deus, a família está na presença de Deus, né? Nós temos 4 netos, e está vindo próximo aí, né? Que deve nascer no começo do ano. E a família, graças a Deus, toda a família na presença de Deus, tanto os genros, que são todos uma grande bênção, quanto as filhas, quanto os netos, de fato foram bem ensinados e estão todos servindo a Deus. Glória a Deus. Pastor Medeiros, o assunto que a gente quer conversar aqui hoje, e que nós vamos estar dialogando um pouquinho, é sobre o propósito da igreja. Pastor Medeiros aí, que já é ministro do Evangelho há um bom tempo, né? Tem uma vasta experiência. Eu gostaria de conversar um pouquinho com o senhor sobre esse assunto. Qual o propósito da igreja, principalmente nos dias de hoje, né, pastor? Se a igreja ela tem um propósito somente espiritual, ou se a igreja tem um propósito social também, né? Que eu sei que o senhor tem um projeto aí, né? Se o senhor quiser falar um pouquinho também sobre esse projeto, fica à vontade, pastor. Sim. Então, em relação ao propósito da igreja hoje no mundo, né? É algo muito interessante, é um tema da atualidade, que é muito importante a gente estar a par desses acontecimentos, desse propósito, né? E quando nós lemos lá em João, capítulo 1, o versículo 11 e o 12, nós notamos que Jesus Cristo, ele veio com um propósito. Ele veio para os seus, né? Para os que eram seus, e os seus não receberam, que seriam, no caso, judeus. E a partir da rejeição dos judeus em relação a Cristo, seu propósito foi direcionado aos gentios, que somos nós.
Sim. E o propósito inicial de Cristo foi postergado e se cumprirá nos finais dos tempos, que é trazer o povo judeu ao conhecimento e ao reconhecimento dele como Senhor e Salvador do mundo, né? Sim. E aí, o que acontece? O propósito de Cristo em relação à humanidade, nós podemos ler lá em Lucas, capítulo 4, o versículo 18, quando diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, este foi o propósito de Cristo para os gentios, para a humanidade, em geral também para os judeus que se convertem a Cristo, né? E esse propósito, nós precisamos dar continuidade, como igreja de Deus, igreja de Cristo, precisamos dar continuidade neste propósito. Inclusive, até este versículo faz parte do Ministério Aliança Cristã, né? E é muito visado, muito comentado sobre ele. E quando se fala evangelizar os pobres, a proclamação da libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, não estou me referindo ao ponto literal, a parte literal da Bíblia, tá? Embora que Cristo realiza isso, Cristo faz milagres extraordinários, a gente acredita, eu continuo crendo e acreditando, né? Sim. Que Jesus continua fazendo o extraordinário, mas a restauração de vista aos cegos seria todas as pessoas que não conhecem a Cristo, que de fato elas estão cegas, né? As pessoas que precisam desta visão espiritual, as pessoas sem Cristo, elas estão oprimidas. Na realidade, existe uma opressão espiritual muito grande. O evangelizar os pobres não seria apenas, literalmente, as pessoas, a camada mais fraca da sociedade, mas pessoas abastadas que são pobres de espírito, que são pobres que não conhecem a Cristo, rejeitam a Cristo e debocham de Cristo e não dão importância a Cristo, né? A nossa missão como igreja, nós precisamos seguir este propósito. Entendi. E na questão social, pastor, a igreja, ela tem essa missão também, ou só é de forma espiritual? Com certeza, a igreja tem esta missão, sim, né? De cumprir também com o social, de fazer a parte social, porque, inclusive, existe até 3 pontos na Bíblia muito importante, que relata a respeito desse social, que nós precisamos fazer, precisamos cumprir na realidade, né? Porque quando a igreja de Deus, quando a igreja de Cristo, a missão da igreja em relação a ela mesma seria a comunhão dos santos, né? Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim, né? Que é o perseverar na doutrina e na comunhão. E a minha pergunta é, quantos têm perseverado? Como tem sido isso nos dias de hoje na prática, com a migração de muitas pessoas fora do evangelho, com conflitos de membresia, conflito entre líderes? Isso também inclui o trabalho social. Então, o perseverar na doutrina e na comunhão também inclui o social da igreja nos dias de hoje. Entendi. Pastor, falando sobre o propósito da igreja ainda, e na parte social da igreja, né? Porque a parte espiritual a gente entende, né? Que a igreja precisa pregar o evangelho, fazer discípulos, ganhar almas, né? Enquanto a gente foi pastoreado pelo Senhor, né? A gente foi pastoreado pelo Senhor aqui durante muito tempo e a gente aprendeu sobre isso, né? Ganhar almas, inclusive até esses dias mesmo eu comentei com o pastor aqui e eu falei assim, que enquanto o senhor esteve aqui em Pereira Barreto, o senhor esteve aqui quanto tempo, pastor? Uns 15 anos? Em Pereira Barreto, nós estivemos aí por 11 anos. 11 anos, certo. 11 anos. Eu comentei com esse pastor assim, que enquanto o senhor estava aqui,
eu não me lembro de ter ido visitar outra igreja, de ter ido em outra igreja, né? E o pastor me perguntou assim, mas por que você não ia? Ele proibia? Eu falei, não, é porque a gente não sentia a necessidade de ir em outra igreja, em outro ministério, né? E eu me lembro até hoje, no dia que eu fui visitar uma outra igreja. Cheguei lá, fiquei totalmente perdido, não sabia me comportar, porque eu nunca tinha saído da igreja para ir em outra igreja. Por quê? Porque o Senhor nunca deixou faltar nada, essa foi uma realidade. Estou falando assim, de forma espiritual, né? Sempre a gente teve o alimento, né? O acompanhamento, o Senhor como pastor, como realmente o pai da fé, né? O Senhor visitava, ia atrás e tal. Então a gente não tinha necessidade de ir para outro lugar. E então, assim, essa é uma forma espiritual. E agora, a forma social da igreja, né? Que eu vejo muitas igrejas fazendo hoje. Infelizmente, algumas fazem para ter status, né? Para postar na internet e coisa e tal, né? E naquela época, né? O senhor fazia muita coisa aqui e a gente não tinha internet, né? Então a gente não tinha como postar nada. O senhor fazia realmente, era por amor mesmo, né? Tem até, assim, me veio a memória aqui agora, tem algumas casas que a gente passa por aqui, que eu lembro que foi casa que o senhor ajudou a construir, que era membro da igreja, né? E o pastor ia lá, a gente fazia mutirão, né? Aos finais de semana, para construir algumas casas aqui, né? O senhor deve se lembrar disso, né? Tem a casa do irmão Dió, né? O senhor se lembra? Né? Então, então, isso também faz parte da parte social da igreja, né? E a igreja continua fazendo isso, assim, o senhor olhando com o olhar do senhor, o senhor acha que a igreja continua fazendo isso nos dias de hoje, pastor? Então, pastor Dejair, na realidade, hoje, né, as pessoas, elas... É aquilo que você falou, né? A internet trouxe o quê para muitas pessoas? Então, muitas pessoas hoje elas querem apenas aparecer, mostrar para a sociedade que elas estão fazendo, né? Como você falou, nós fizemos, ajudamos aí inúmeras famílias, não foi apenas uma casa que foi reconstruída, foram até inúmeras casas que nós ajudamos a reconstruir, e não tinha nenhum interesse em nada, então a gente não tinha aquele propósito de vou fazer e divulgar e botar por aí para que todo mundo... Não, a gente fazia com muito carinho, com muito amor. Infelizmente, hoje, as pessoas estão mais com esse interesse. Não estou dizendo todos, tá? Mas muitas pessoas têm mais aquele interesse de crescer politicamente, de crescer na cidade, socialmente, sei lá, de querer mostrar um serviço para o homem, para o ser humano. E, na realidade, para mostrar para Deus, para que Deus, né, fique sabendo daquilo que nós fazemos com carinho, com amor, infelizmente são poucas pessoas que hoje que se esforçam nesse sentido, né? Então, a gente fazia com muito carinho, vocês ajudavam, todos ajudavam, quantas vezes, né? Até altas horas da noite a gente fazia isso. Sim. E a gente fazia, era algo prazeroso, né? Que hoje, infelizmente, ficou esquecido da realidade, né? Então, cada um para si. E outra coisa é que nós fomos também, aí nós somos os pioneiros aí no evangelismo, a libertação, cura divina. Nós chegamos aí como pioneiros, né? Então, a igreja, ela era completa. Ela era completa. As pessoas não tinham necessidade de sair por aí procurando, né, outro alimento. Porque aí elas eram alimentadas tanto socialmente, espiritualmente, em todos os sentidos elas eram satisfeitas, estavam satisfeitas com a participação com a gente, né? Então a pessoa não tinha esse prazer de sair rodando por aí. Entendi. E hoje, infelizmente, ficou muito escasso essa parte, né? Muita intriga de liderança e projetos mesmo fica parado. E é verdade, pastor. Bom, eu imagino que Deus fica triste com essa situação, né, pastor?
Com certeza. Deus se entristece, com certeza. Por quê? Porque o propósito, né, começa a sair fora do propósito. E aí, qual o propósito da igreja hoje? Então, fica saindo fora e Deus se entristece. E o que a gente sempre fala, eu sempre costumo dizer, nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala assim, ó, lá em Coríntios, né, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E nós vamos prestar conta das coisas boas que fizemos, Sim. das coisas ruins, né? Sim. Do positivo e do negativo. Será o que é que nós vamos apresentar para o Senhor Jesus neste tribunal? Sim. É aí é que está, né? O que você fez? Né? Ou o que você deixou de fazer? Então nós seremos cobrados quanto a isso, e nós precisamos então fazer a nossa parte, cumprir o nosso propósito que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Nós precisamos cumprir isso. Tá certo. Pastor, vou fazer uma pergunta meia forte assim pro senhor. O senhor acha que a igreja, estou falando a igreja do senhor aí, ou a minha igreja aqui, né? Eu digo a minha, né? Tô falando. Aonde eu congrego, ou aí a igreja onde o senhor ministra. A igreja no geral, o senhor acha que a igreja tem falhado nesse ponto? Da parte do social? Tá me ouvindo, pastor? Eu não entendi bem Não, deu uma cortada, eu não entendi o final. Tá. Ó, eu vou fazer de novo a pergunta. O senhor acha que a igreja de Cristo, ela tem falhado nesse ponto do social? Com certeza, pastor Dejair. Porque aquilo que eu falei a princípio, né? Analisando lá Atos 2:42, né? O perseverar na doutrina e na comunhão, né? Seria o quê? Você é o espiritual e a comunhão, que aí entra também neste versículo, entra no momento de necessidade, aquele momento difícil, né? Nós precisamos, arrumar meios, formas de estar trabalhando para que todos os irmãos possam caminhar da melhor maneira possível. Então, é necessário isso na igreja, nos dias de hoje, para a igreja, que, na realidade, está falhando muito, né? Ela precisa analisar, precisa observar esses pontos e começar a cumprir de verdade, porque o tribunal está chegando. E nesse tribunal vai ser perguntado o que fizemos, o que foi feito. Isso me preocupa demais. Eu fico preocupado com isso, tá? E a gente procura, da melhor maneira, fazer sempre o melhor. É verdade, pastor. Eu também tenho uma preocupação muito grande a respeito do arrebatamento da igreja. Inclusive, a gente já está com um podcast marcado já com outro pastor aí, para a gente falar sobre isso. Eu fico muito preocupado mesmo, né? Porque eu imagino assim, muitos pastores, né? Desculpa até falar isso, que isso não é o caso do senhor, mas muitos pastores, eu acredito que eles nem acreditam mais na volta de Cristo. Eles nem acreditam mais no arrebatamento da igreja, né? Tanto é que eles nem pregam mais sobre isso, né? Prega mais riqueza, né? Prosperidade, esquece de pregar sobre o arrebatamento da igreja. Isso é uma coisa muito séria também, né, pastor? Com certeza. Quando a gente analisa, eu costumo falar sobre isso e às vezes pregar sobre isso, quando você observa lá sobre as 10 virgens, né? Ali são coisas que preocupam a gente, eu fico preocupado com isso. Quando você analisa as 10 virgens, você observa que ali 50%, né, não estavam preparadas. Elas não estavam preparadas para receber o noivo. Então, fazendo esse comparativo, trazendo para o arrebatamento, você observa que 50% da igreja não está preparada. Então, uma igreja que tem lá 20 membros, 10 ali vai correr um grande risco. Sim. Entendeu? Que não estão preparados. Quando você olha na parábola do semeador, preocupa mais ainda. Por quê? Porque ali você percebe que apenas 25% é a boa terra. Então, a semente semeada em boa terra é apenas em 25%. Ou seja, 25% dos presentes
da igreja é que está captando. Eu tenho falado muito esses dias sobre Apocalipse, capítulo 1, 3, né? Que fala ali, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, e bem-aventurados os que guardam a palavra. A maioria, hoje, dos ministérios, das igrejas, estão cheias de pessoas que lê. Ela até lê bons livros, lê a Bíblia, lê com o pastor, lê com o líder, né? A Bíblia, lê até a Bíblia na sua casa. Sai da igreja naquele fogo, naquela febre, naquela vontade, eu vou fazer. No dia seguinte, ela está do mesmo jeito. Ela não fez nada e não vai fazer nada. É verdade. Entendeu? Então, pessoas que vão à igreja, pessoas que pegam aquele costume, né, da igreja romana, né, de ir à missa somente aos domingos. Né? Sim, sim. Durante a semana, ele descartou da sua agenda, e você se lembra muito bem aí como que era o movimento que fazíamos aí durante a semana. É verdade. Né? Então, as pessoas descartaram a semana. Então, alguns só vão para cumprir um dever. Eu vou domingo para o pastor não pegar no meu pé. Né? É verdade. Então, por que isso? Porque o arrebatamento está sendo esquecido. Porque as pessoas não estão dando mais tanta importância ao arrebatamento. Está esquecido nas igrejas. E, infelizmente, então as pessoas estão acomodadas, estão fazendo com má vontade, uns fazendo por status, fazendo para não ser cobrado, para que não pegue no pé, mas no fundo, então você olhando lá a parábola do semeador, e você separando 25% apenas de pessoas que seria a boa terra, aqueles que recebem a palavra no coração, aqueles que procuram praticar, aqueles que procuram fazer, então aí você fala, uma igreja que tem 20 membros, apenas 5 serão arrebatados. Meu Deus. Apenas 5 pessoas que representam a boa semente, a boa terra. Então imagina você, 75% ficarão de fora. Então nós precisamos sim nos preocupar. Para uma igreja de 500 membros, você tem lá 125 pessoas apenas que estão entre os que serão arrebatados. Ou seja, a maioria, olhando para essa parábola de semeador, a maioria fica. Por quê? Porque as pessoas não estão mais acreditando no arrebatamento. Estão descrendo, não tem mais aquela certeza. Porque desde o princípio, né, quando o apóstolo fala, né, que desde que eu conheço o mundo tem se falado da volta de Jesus e tal, então tem muitas pessoas que vão desanimar. E, infelizmente, né, o que acontece hoje no mundo traz um certo desânimo na vida de muitas pessoas. Mas eu costumo sempre dizer, gente, não olhe para trás. Não olhe para o que está acontecendo. Olhe para Cristo. Olhe para frente. Olhe para a cruz. Tá? Coisas vão acontecer e, olha, eu sempre digo, e vai acontecer muitas coisas ruins ainda. Não vai pensar que, de repente, que até comentei contigo alguns dias atrás, né? Então, o Jesus virá, né? Se ele vier no momento de avivamento, ele leva muita gente. Mas Jesus vai vir no momento de frieza. É verdade. Aí que está o problema. É aquele momento que a pessoa não quer mais nada, que ela desanimou de tudo, que ela não quer saber de igreja mais. Não vai ser aquele momento que está aquela euforia, de aquele fogo puro, não. É aí que está o perigo. Entendeu? Então, quer dizer, não está tão ruim. E muitas pessoas já desistiram. Imagina, é verdade. Se piorar. Pastor, então esse também faz parte do propósito da igreja. Anunciar a volta de Cristo, né? Às pessoas. Né? E, pastor, como um homem experiente que o senhor é, um homem de Deus, um homem experiente, o senhor acha que os líderes têm falhado nisso também? Ou isso só é culpa da igreja, dos membros? Na realidade, pastor, existe uma falha em geral, né? A liderança está falhando. E claro que isso vai trazer também, vai fazer com que as pessoas também não levem tão a sério, porque alguns líderes, infelizmente, não têm levado a sério.
é uma briga pelo poder, é uma briga por várias coisas, né, secundárias, coisas que não são prioritárias. E a Bíblia fala, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não estou dizendo que você não deve lutar para estar bem financeiramente, para estar bem espiritualmente, para estar bem em todos os sentidos. Nós precisamos lutar. Jesus falou, trabalhar até que eu venha. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós não podemos fazer isso como carro-chefe, né? E muitas pessoas têm feito isso como carro-chefe. E aí o que acontece? A igreja está entendendo desta forma também, as pessoas. Meu pastor só se preocupa com isso ou com aquilo. E as pessoas também estão pegando o mesmo ritmo. E aí acaba sofrendo todo mundo. Agora, os que serão mais cobrados, não que os membros não serão cobrados. Entendi. Mas os que serão mais cobrados são os líderes. Entendi. Entendeu? Por causa do ensinamento que não foi correto, que não foi completo. Entendi. Falando nisso, eu me lembro assim, há tempos, né? Vamos dizer, isso é assunto para outro podcast, né? Mas vamos falar só um pouco aqui, que é impossível eu falar com o senhor, né? E não falar sobre isso. Há 30 anos, né, quando a gente se converteu lá, 30 anos, eu me lembro que quando um exemplo, né? Naquela época a gente nem pensava nisso, mas um exemplo, né? Se a gente falava assim, pastor, eu preciso comprar um carro, né? Eu quero comprar um carro, tal. Como é que eu faço, né? Deus precisa me dar um carro. Eu lembro que o senhor falava assim, olha, vamos orar, vamos clamar, vamos no monte. Tinha muito monte, né, naquela época, né? Vamos no monte, Deus vai abrir a porta, né? Deus vai preparar e tal. E a gente ia, fazia campanha. Eu não sei como que acontecia, mas o milagre chegava. Deus abria a porta, né? A pessoa comprava o carro, a pessoa comprava a casa, sei lá. Hoje, eu já vejo diferente, né? Falando agora, né? Quando o membro fala isso para o pastor, eu não sei se o senhor é assim, talvez o senhor mudou, né? Quando o membro fala isso, aí o pastor fala assim, você tem que arrumar um bom emprego, tem que estudar, tem que ganhar mais, né, e tal. Esquece de falar, você tem que orar, você tem que clamar e tal. Isso acontece mesmo, pastor, hoje? A gente continua dizendo isso, que as pessoas precisam buscar Deus, por isso que nós temos as campanhas, né? Nós estamos numa campanha de sexta-feira que é quebra de maldição e cura interior, né? Muito bom. Que é justamente para tirar de dentro da pessoa que aquela ideia, aquele ponto de coisas ruins, negativas, que eu não consigo, eu não vou, não vai dar certo. Então, a gente trabalha muito em cima disso daí. Mas a questão de você precisa pegar firme com Deus, principalmente a obediência. Eu trabalho muito em cima da obediência também. Sim. E até quando a gente se refere à quebra de maldição, a gente explica. Porque tem até igreja que é contra isso, né? A maldição na vida do crente isso não existe. Peraí, então tem que rasgar a Bíblia. Existe sim. Tá? Tem pessoas que se acomodam e acham que não existe. Mas há essa possibilidade sim. Você deu brecha, você corre um grande risco. Então a gente ensina o quê? A obediência, a fidelidade, ao compromisso com Deus, a responsabilidade com Deus é que vai fazer com que a história dela venha a mudar. Né? Entendi. Ou seja, é o mesmo relacionamento, é a mesma comunhão. A gente não trabalha assim hoje, numa cidade grande, você tem que vai para o monte que tudo vai ser resolvido. Não é isso, tá? Mas vá para a presença de Deus, busque a Deus, seja fiel a Ele, cumpre com os seus votos. Então tenha compromisso com Ele, tá? Entendi. Porque nós trabalhamos para Deus, Isaías fala sobre Isaías, o profeta Isaías, e Deus ele trabalha para nós, ele vai fazer, sim, vai nos abençoar. Ele vai abrir as portas, mas o que é que nós estamos fazendo para que esta porta seja aberta? Apenas eu quero ter para mostrar para o meu vizinho que eu tenho? Não era esse o caso na época, né? Aquela humildade toda, né? Sim. Eu até me lembro de uma pessoa que Deus abençoou ela, que ela ia sempre a pé ou de bicicleta na igreja, né? E não perdia um culto, estava sempre ali em todos os cultos. E aí, de repente, ela adquiriu um carro. Quando ela adquiriu um carro, ela deu uma sumida.
E eu perguntei, meu irmão, o que aconteceu com você? Por que você deu sumida? Você não perdeu um culto? Não, é que eu estou visitando por aí agora. Meu Deus! Deus não te abençoou para isso. Deus te abençoou para você abençoar os irmãos, para você abençoar a igreja. Então, Verdade. Tem pessoas que desfocam, né? Ela sai do foco, ela sai da direção e quer que Deus venha abençoá-las. Então, nós ensinamos o quê? Que a fidelidade, o compromisso com Deus, a responsabilidade, a seriedade é muito importante e a pessoa precisa ter Deus como prioridade da sua vida, para que Deus possa abençoá-la e para que ela esteja bem na bênção. Porque tem pessoas que Deus abençoa e, infelizmente, ela transforma isso até numa desgraça na sua vida. É verdade. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Porque ela não quer cumprir o propósito, ela não quer obedecer, ela quer fazer do jeito dela. Então, não pode. Então, a gente ensina e procura frisar muito isso. E eu me lembro dos momentos no monte aí que a gente ia, né? Com aquele propósito, saía, depois, final de culto, às vezes. É verdade. Terça-feira, terça-feira, uma oração terça-feira, saiu um grupo de irmãos, já tudo lá para o monte, lá na estrada de sul de Minúcia aí. Verdade. Estava aqui lá buscar Deus, né? E Deus, ali eu me lembro, pastor Jair, quantas revelações Deus me deu no monte. Até palavra, mensagem que Deus me dava lá no monte. Entendeu? Então, de fato, a gente tinha esse compromisso, a gente precisa entender que nós precisamos manter esta intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, para que Deus possa nos abençoar, para que não seja apenas para cumprir um prazer, né, que muitas pessoas têm hoje. Tá certo. E é muito bom a gente lembrar aqui que a gente não está falando que a pessoa não deve estudar, não deva trabalhar, não deva procurar um emprego melhor, né? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a gente crê em milagres. Não é isso, pastor? Isso, com certeza. Não é? E que a pessoa precisa, de fato, corresponder, né? Sim. Porque senão, como que ela paga o IPVA? Como lógico. Ela vai abastecer, né? Lógico. Vai ficar pedindo varinho de gasolina? Mas porque às vezes a pessoa, ela fala assim, Senhor, eu quero um emprego para ganhar 10 mil reais, 20 mil reais, mas ela não se preparou para aquele emprego, né? Como que Deus vai dar, né? Aí é que dá, ela vai simplesmente, até falo, quando Deus abre uma porta, ele te abre uma porta para você ser missionário ali. Sim. Entendeu? Eu quero entrar em tal empresa, eu quero trabalhar em tal empresa. Deus abriu a porta, ele abriu para você ser missionário lá. Não que você vai incomodar os colegas de serviço, porque você vai ser embora, você vai mandar embora sem direito a nada. É verdade. Entendeu? Não é isso. Mas você tem um momento, a horário do almoço, você tem ali o contato com as pessoas. Olha, eu vou na tua casa no final de semana para a gente bater um papo. Vai lá falar de Jesus. Então, Deus está abrindo uma oportunidade para a gente falar de Jesus. Sim. Para ser missionário naquele lugar. Entendeu? Sim. Então, nós precisamos se preparar de fato, porque se você não se preparar, o que acontece? Você começa a trabalhar, acontece muito disso hoje, eu falo isso, porque acontece muito disso hoje. Eu já abordei pessoas, né, que estavam na igreja ali e tal, pastor, estou aqui e tal, Deus precisa abrir a porta do emprego para mim e tal. Amém, vamos orar, irmãos. Deus abriu a porta, cadê o irmão? Sumiu. Meu Deus. Aí encontrava o irmão depois de 4, 5 meses, e aí, irmão, você não foi mais? Pastor, estou sem tempo agora, mas como você está sem tempo? Não, que eu estou trabalhando agora, ou seja, igreja é para desocupado? Eu estou trabalhando. Mas, irmão, peraí, você trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia? Não, pastor, domingo eu só não trabalho domingo, mas domingo é dia de culto. Não, domingo tem que descansar. Meu Deus. Como é que é? Então, a gente passa por situações assim, né? Mas a pessoa tem que se preparar assim, ela precisa, além de buscar a Deus, por isso que a oração já falou o quê, né? É orar, ação. Isso. É orar e entrar em ação. Isso né? mesmo. Então, Isso mesmo. Não é somente orar e não faz nada, não entra em ação, e Deus vai me entregar uma chave na minha mão, e eu vou receber uma chave e tal. Não é assim que funciona. Você precisa se preparar para isso, saber se você tem condições, né? Se você está preparado, se você está apto para receber aquilo, para que não se torne na tua vida algo que venha te prejudicar. O senhor está falando aí, eu estou lembrando de uma pessoa, não vou citar nome, logicamente, né?
Mas essa pessoa é da época do senhor aqui. Eu lembro que ele pediu um carro para Deus e de repente ele comprou, acho que um Passat na época, né? Já vou saber quem é. Já vai saber, né? O senhor lembra? Não, né? brincadeira. Não, nem eu lembro desse Passat. Não lembra. Então, ele comprou um Passat e de repente, na primeira semana que ele estava com o Passat, ele bateu num poste, quase matou a família toda na época, né? E aí, eu lembro que o senhor foi visitá-lo lá no hospital e ele falou, pastor, mas eu pedi um carro para Deus e Deus me deu o carro e eu quase matei todo mundo, né? Mas o que acontece? Ele não tinha nem carta, ele não tirou carta, não tirou nada, né? Então, quer dizer, ele não se preparou, né, pastor? Não se preparou, né? Aí é difícil. É difícil, Pastor, tem que se preparar. E outra pessoa, a pessoa, quando vai pedir um carro para Deus, o primeiro ponto é a carta, é a habilitação. Lógico. Não, esse é o primeiro passo. Não tem que aquela. Para que você quer carro? Se Deus tem um carro amanhã, você vai descumprir a lei? Você vai desobedecer as leis de trânsito? Não pode. Tem que procurar. Aí você falou, lembrei de uma situação, é um outro caso diferente até, né? Que uma pessoa chegou para mim na rádio, eu estava na rádio aí, na época era o Ribeiro, né? Sim. Que era o sonoplasta aí que cuidava da Rádio Brasil, né? Rádio Brasil é isso? Não, aqui é Rádio Pereira Barreto. Rádio Pereira Barreto, é isso. E aí chegou uma pessoa lá e o carro dela havia sido roubado. Sim. E ela chegou para mim e falou, pastor, meu carro foi roubado. Deus te usa muito, pastor. Me dá uma revelação para mostrar onde que esse carro está. Eu falei, irmão, eu não sou pai de santo, não. Você está me confundindo com o pai de santo? Não é assim que funcionam as coisas. Mas Deus não te usa, mas não é assim. Então eu vou trabalhar no DEIC, na delegacia, no DEIC, recuperar todos os carros, trabalhar na seguradora. E a pessoa, vou ganhar muito dinheiro na seguradora, porque eu vou começar a recuperar carro aí. O carro está em tal lugar, pode ir lá que está lá. Não é assim que funcionam as coisas. Deus usa em revelação, usa a gente, mas não é dessa forma, não. Sim. Então, mas é só saindo aí um pouquinho, mas, de fato, é preciso preparo, né? Se preparar para ser abençoado. Sim. Pastor, inclusive, eu preciso falar também que depois esse podcast vai ser colocado lá no YouTube e a pessoa vai assistir. O doutor Silvano manda um abraço para o senhor, viu? Doutor Silvano, estou feliz aí por esse nobre advogado aí, muito conceituado em Pereira Barreto. Deus abençoe aí você, a sua esposa, Marlene, a Mirella, a Milene, né? E tem uma outra, que a outra... A Karen. É Karen. Karen, ela é dentista, né? Não. Parece que é, né? Tem a Milena, que é dentista. Ah, sim, a Milena é dentista. Aí tem a Mirelle, que é advogada. E tem a Karen, né? A Karen o senhor não conhece. Sim. Então posso até conhecer, talvez eu vi em Facebook, assim, mas eu acho que não lembro se eu pessoalmente, não. A Karen é a mais novinha. É a mais novinha. Comendo um peixe lá, o Livano preparou um peixe gostoso lá da hora para nós lá. É mesmo? Foi uma benção. E ele ficou até com saudade. Ele falou, rapaz, eu quero comer. Ele falou para mim, eu quero comer o peixe que o Nezão prepara. Entendeu? O Nezão não preparou o peixe para ele. Mas outro dia, viu, Silvano, o Valdir, o Nezão, vai preparar um peixe da hora para ser um ensopadão aí. Meu Deus. Obrigado. Olha, Deus abençoe uma família de gente muito abençoada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sim, com certeza. Um abraço pro doutor Silvano. Outra pessoa também é o pastor Roberto Carlos. O senhor conhece o pastor Roberto Carlos? Roberto é um que foi para o Mato Grosso. Esse mesmo. Ele fazia letra, ele era letrista. Esse mesmo. Lembro dele, sim. Ele fez uma letra na igreja uma época lá. Isso, ele fez aquela pombinha, foi ele que fez, não? Isso, foi sim, foi. Sim, tá certo. Foi ele que fez. Ele mandou um abraço pro senhor, pastor. Letrista, pastor Roberto, Deus abençoe, um abraço também para você aí. Ele está onde, no Mato Grosso? Ou tá no Mato Grosso. Tá. Mato Grosso. Deus abençoe aí, se um dia quiser me levar aí, tá? Eu vou pro Mato Grosso. Tá? Não sou de pescar não, mas... O senhor vai fazer a obra... Um grande abraço. O senhor vai fazer a obra e vai pescar também, né? É que eu não sei pescar, né? Tem medo do peixe, começou a tremer lá e eu lá. Se eu tremer na minha mão, eu solto ele. É verdade? Pescaria não manjo.
sério. Começou a Só pular, pesca tremer lá, eu alma. vou soltar. Só Hã? pesca almas mesmo. É, só almas. Tá bom, tá bom. Bom, pastor, mas voltando então aqui falando sobre o propósito da igreja. Então a igreja ela tem o seu propósito espiritual, né? Ela tem o seu propósito social. Eu acredito, assim como o senhor já falou aí, a igreja tem falhado nesses dois aspectos, tanto no espiritual, né? Que tem deixado de anunciar a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, né? Tem se preocupado muito com materialismo. Deixar de alertar a igreja, né? Não é, pastor? Pessoas, sim. Então, Pessoas e também, alertadas. como o pastor pode falar? Não, que as pessoas precisam ser alertadas Sim. a respeito da vinda de Cristo, né? Sim, sim. E está muito vago nesse sentido. Sim. E é isso aí, sem querer ofender os pastores, mas isso aí precisa partir dos pastores, né, pastor? Com certeza. É a liderança que tem que fazer. É o pastor que tem que ensinar isso, né? Não é? Começa dele. Eu lembro que quando o senhor falava sobre a volta de Cristo aqui, o senhor pedia até pra gente falar com Deus. Senhor, dá-me um sonho essa noite. Eu quero sonhar com o arrebatamento. O senhor se lembra disso? Eu tive muitos sonhos. Eu também. Eu sonhei muitas vezes com o arrebatamento. Graças a Deus que em todos os meus sonhos eu subi. Era constante. Os sonhos eram constantes. Tá? É mesmo? Não eram tão frequentes hoje. Tá? Sim. Mas eu sonhava, rapaz, que estava acabando tudo e tal. E todas as vezes eu subia. Oh, maravilha. Glória a Deus, hein? Continue sendo dessa forma. E que se torne realidade, né, pastor? Que se torne realidade, né? Uma vez eu até falei isso, falei, irmãos, é o seguinte, eu estou no Evangelho, estou no Evangelho, né? Pregando desde 82, 84 aproximadamente. Então são hoje quase 40 anos, né? Sim. Falei, olha, se eu perder a salvação, eu vou... E como eu fiz academia de karatê, de kung fu, eu vou arrepiar o diabo. A gente luta pela salvação, para ser salvo, né? Então eu falo, irmãos, você tem 30 anos de igreja, 30 anos de evangelho, a pessoa perder a salvação, irmãos. Quantas coisas você não podia ter feito, deixou de fazer por fidelidade ao Senhor, depois na última hora dá uma zebra. Então pastor, vamos cuidar da nossa alma. Mas falando sobre isso aí, muitas pessoas realmente, elas não vão por mínimas coisas, né, pastor? Então, pastor, a realidade é o seguinte, a gente sabe que as coisas não estão fáceis, estão difíceis. Cada dia. Jesus falou, eu até falei isso, domingo agora eu preguei e falei sobre isso. Jesus não enganou ninguém. Ele disse o seguinte, olha, neste mundo tereis aflições. Ou seja, não vai ser fácil para ninguém. E ele mesmo teve a morte de cruz. Sim. Né? E alguns apóstolos também sofreram mortes terríveis. Né? O apóstolo João, ele, segundo a história, ele foi lançado num tacho de azeite fervendo. Sim. Só que ele não morreu. Entendeu? Sim. Porque Jesus falou que ele não ia morrer desta forma. Sim. Então, o que acontece? Então, as pessoas, o que elas pensam hoje? Então, elas ficam olhando muito para os outros. Nós precisamos parar de olhar para os outros. Nós não podemos ir para a igreja olhando no vertical, olhando a vida desse irmão, daquele irmão, observando as falhas que o pastor comete na palavra, porque todos nós cometemos. Sim. Eu também cometo deslize na palavra. Sim. Na hora que você prega, na hora que você fala algo que, sabe, por que eu vou falar isso? É verdade. Você fala algumas coisas que depois você cai na real que não deveria ter falado. Sim. Mas tem pessoas que elas não analisam as suas virtudes. Nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos olhar as virtudes que a pessoa tem. Entendeu? Sim. Porque defeitos nós também temos. Todos nós temos. Então, eu aponto o defeito do irmão, eu também tenho defeito. Todos nós temos defeito. Todos nós somos pecadores. E temos defeitos.
Mas as pessoas, muitas pessoas hoje vão para a igreja para olhar apenas para os defeitos. É a cozinha, a cantina que não está funcionando bem, é o diaconato que não está funcionando bem, é o grupo de obreiros que não funciona bem, é o irmão que tratou mal, que foi áspero, que foi isso, que foi aquilo. Então, tem pessoas que vão para a igreja para ficar olhando o negativo, as coisas negativas. E nós precisamos aprender uma coisa: nós não podemos ir para a igreja para olhar as coisas negativas, porque elas existem em todos os lugares. Não existe igreja perfeita. Então, tem falhas em todos os lugares. Agora, não vamos olhar para as falhas, não vamos olhar para os defeitos das pessoas, não vamos olhar para a palavra que o pastor, de repente, deixou de falar ou falou. Tá? Nós precisamos entender que nós somos falhos e que nós temos que olhar para Cristo. É Jesus Cristo, ele é a fonte de água viva. Jesus não falhou, Jesus não falha, Jesus não falhará. Nós precisamos focar nele. Porque se a gente ficar olhando para a mídia, ficar olhando para a internet, para as redes sociais, ficar ouvindo, assistindo redes sociais, ficar olhando para as pessoas, a gente perde o alvo. Sim. E o alvo é Cristo. Então, Cristo é o nosso alvo. E nós precisamos focar neste alvo, porque se não focarmos neste alvo, a gente desiste, a gente abandona a fé. E aí? E a salvação? E o tempo que você esteve na presença de Deus? Aí a pessoa fica se lamentando, aí eu cantava, aí eu tocava, aí eu fazia isso, fazia aquilo. E agora? Por quê? Porque não, está olhando de lado, está olhando para o lado. Nós não podemos ficar olhando para o lado. Devemos entender, primeiro, acreditar na salvação. Porque quem acredita na salvação, acredita no arrebatamento, ele não vai perder o foco. Se a pessoa perder o foco, é porque ela já desistiu. Ela já não acredita mais. Ela já está desanimada. Entendi. Então, ela precisa o quê? Se despertar novamente, entender que a salvação existe, que o arrebatamento vai acontecer, que Jesus vai voltar e eu preciso estar preparado. Sim. Então, eu não posso ficar olhando para os detalhes à minha volta. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Essa é a realidade. Entendi. Pastor, e na obra social? Eu sei que o senhor tem um projeto aí, né? Como que chama? É uma ONG? É um projeto? Como é que funciona aí, pastor? Então, eu sou o presidente da ACOSUS, é a Aliança Comunitária de Suzano, né? Sim. Aliança Comunitária de Suzano, e nós fazemos projetos sociais. Recentemente, nós participamos de um convênio com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, e nós estávamos atendendo 130 crianças numa creche, em período integral e período parcial. Tá? Então, nós entramos no chamamento público, e nós fomos aprovados, né? Nós ganhamos o chamamento público, e a gente estava ali conduzindo essa creche para 130 alunos. Como estava pegando muito meu tempo, né? E eu tinha que estar indo para Itaquá, voltar para Suzano para resolver, eu acabei achando por bem entregar a creche para outra associação. Mas nós, durante um ano praticamente, nós conduzimos essa creche, que foi uma benção. E nós temos o trabalho também desenvolvido na igreja. Quer dizer, nós vamos ter agora em dezembro o Natal da Criança Feliz, onde nós vamos dar uma lembrança, às vezes um brinquedo para as crianças. A gente já tem mais de 100 crianças, né, nesse Natal da Criança Feliz. Nós temos a ação global, onde nós levamos advogados, onde nós temos teste de glicemia, diabetes, de pressão, e tem várias coisas, várias atividades que são desenvolvidas, e corte de cabelo gratuito. Então, uma escola de cabeleireiro bem conceituada em Suzano, né? Sempre em Beleze, que nos atende, que tem nos atendido até hoje. Então, ela vai e libera para a gente lá 10, 12, 15 estagiários, e essas pessoas fazem os cortes de cabelo gratuito todos os anos. E também tem a ótica, que sempre nos atende, óculos com preço reduzido, atendimento, em vários sentidos.
e atendimento jurídico, né? Orientação jurídica para as pessoas que nos procuram. Então, isso é feito todos os anos, é feito, inclusive, quem está à frente desse trabalho aí, que trabalha com garra, é a pastora Penha, né? Aí ela não era considerada como pastora Penha, né? Irmã Penha, mas ela é pastora, né? E é ela que conduz, ela é o carro-chefe desse projeto social, que tem sido uma grande bênção aqui na cidade. E a gente pretende ampliar muito mais, estamos fazendo algumas parcerias, né? Para ampliar mais o trabalho nosso. Isso também faz parte do propósito da igreja também. Com certeza. Com certeza. Você precisa ajudar as pessoas. Independente, não é pensar só no eu. Como não está na igreja, eu não vou fazer. Não, o trabalho nosso é para as pessoas em geral. Cesta básica, às vezes, quando dá medicamentos. Então, a gente faz aquilo que está dentro do nosso alcance. O que pode fazer, a gente faz com muito carinho, com muito amor, já fazendo parcerias, né? A gente vai desenvolvendo aí esse trabalho social que faz parte, precisa ser feito, né? Porque que legal, pastor. As pessoas têm na cabeça, muita gente, o quê? Que a igreja é só dinheiro, dízimo, oferta, e não faz nada. Mas tem muitos que, infelizmente, é isso mesmo. A gente procura fazer da melhor maneira possível, né? Para atender o reino aí com carinho. Que legal. Aí nisso o senhor envolve toda a igreja. Sim, a igreja é envolvida nisso. A igreja, na realidade, é a igreja que tem algumas pessoas de fora que são voluntários e a igreja também. Poxa vida, parabéns aí, pastor. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Amém. E, olha, falar a verdade, eu não esperava nada menos do que isso a respeito do senhor. Sempre que as pessoas perguntam do senhor, e elas falam, será que o missionário continua com aquela mesma garra, do mesmo jeito? Eu falo, rapaz, eu vou te falar a verdade. Até os corinhos que ele cantava aqui na igreja, ele canta os mesmos até hoje. Não é verdade, pastor? Isso é verdade. A gente procura manter, né? A gente procura manter, fazer... Ainda ter os corinhos ainda, né? Porque é aquele detalhe, né, pastor Jair? A gente analisa hoje as canções, os corinhos, eles eram profundos demais, né? É verdade. É verdade. Uma hora a gente vai comentar sobre essas coisas. A gente está com um podcast marcado com o apóstolo Reinaldo, né? E a gente vai falar um pouco sobre a nossa época, né? De quando tudo começou, quando a gente veio para Jesus, como que a igreja era, como que a igreja está hoje. Não estou falando de denominação, né? Falando do povo, né? As pessoas... a visão como que está hoje, né? Que hoje é aquilo que o senhor falou, né, pastor? Hoje está cada um para si, né? Hoje então, acabou. Pastor Reinaldo, meu grande abraço, pastor Reinaldo, aí na Palestina, né? Parece que ele está. Isso, hoje ele está em Nova Granada. Nova Granada. Isso. Então, parabéns pelo trabalho, um rapaz atuante, um rapaz muito responsável, muito dinâmico, né? Às vezes eu até vejo algumas coisas dele, um rapaz muito dinâmico, e um rapaz grato, né? Que reconhece aí o trabalho que foi feito, que nós fizemos juntos, né? Ele foi líder de jovens também, o trabalho que desenvolvemos juntos, ele reconhece tudo isso, tá? E que Deus abençoe grandemente ele aí, a sua família, toda a sua equipe, esse ministério novo aí que está sendo uma grande bênção, que ele está conduzindo aí, que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Eu estive pregando lá na igreja dele. Foi uma bênção. Ah, sim. Uma igreja muito abençoada lá. Um dia que ele me convidar, eu vou também. Ué, já fala aí, ó. Já fala para ele convidar o senhor já. E que fizer um convite, eu dou uma passadinha lá. De repente, ainda até um momento que eu vou para Pedra Barreto e eu passo lá, né? Sim. De repente, né? Sim, ué. Olha aí, ó, apóstolo Reinaldo, é que agora é apóstolo, né? O apóstolo Reinaldo aí, Reinaldo, né? Isso. Deus abençoe, apóstolo Reinaldo. Amém. Você Glória vê a Deus. São as coisas, né? Então, uma bênção, graças a Deus, né? Não, a igreja dele é uma bênção. O homem aprendeu direitinho, viu, pastor? Aprendeu direitinho. Amém. Graças a Deus, né? Bom, pastor Medeiros, olha, infelizmente a gente tem que
que encerrar o nosso podcast. Eu quero dizer para o senhor assim que foi uma honra muito grande, né? Ter falado com o senhor aqui esses poucos minutos, né? Deu o maior trabalho para a gente fazer a conexão, mas difícil, conseguimos. Né? Deu certo. Eu não sei como vai ficar ao vivo, né? Vai logo, logo o senhor vai ver. Eu vou mandar uma cópia para o senhor aí. Logo, logo o senhor vai ver. Tá bom? Vindo. Você costuma passar os sábados, é isso? Aos sábados. Todos os sábados, às 19 horas. Cada sábado a gente lança um podcast diferente, tá bom? O senhor quer saber que dia que o senhor vai estar no ar? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Dia 2, é isso? Dia 2 de novembro, pastor. Tá perto, né? Sim. Tá perto, chegando. Manda um toque aí antes. Tá bom, meu amigo. E o único problema é que dia 2 de novembro, me parece, dia 2 tem um casamento. É mesmo? É na chácara. E já viu, chácara é difícil você pegar o... É verdade. Conseguir captar. Vou ter que assistir depois. Não, mas fica gravado. Vai ficar gravado lá no YouTube. Dia 2. Isso. Tem um casal de bênçãos aqui que nós estamos fazendo a cerimônia no dia 2. Glória a Deus. Pastor, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério, toda a sua igreja aí, os membros, Amém. Os obreiros, todos vocês aí, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a vida de vocês. E muito obrigado, pastor, por essas palavras. Um abração aí para Mervina. Sim. Uma Mervina, mulher abençoada, né? Sua mãe. Olha, vai completar 82 anos, hein? 82 anos. 82 anos. Deus abençoe grandemente a vida dela aí. Amém. Tá? A sua esposa, Alexandra, né? Amém, isso. Aquela que gostava de me dar Coca-Cola. Mas gosta de Coca-Cola até hoje, viu? Faz 15 dias que eu parei, eu pretendo não voltar. Faz 15 dias? Eu vou falar para ela. Segurar a onda. Eu consigo segurar a onda. Eu vou falar para ela, para ver se ela segue o exemplo do senhor. Sim. Tá viciada ainda? Tá ainda, pastor. Meu Deus do céu. Levar ela pro monte. Levar o nome dela pro monte. Meu amigo, Deus te abençoe. Mas tá bom, pastor. Fique na paz. Muito aí. Obrigado aí pela oportunidade. Amém, pastor. Vai ter mais, tá? Amém. Dá um toque e nós estamos à disposição. Deus abençoe aí todos que vão assistir aí, o povão de Pereira Barreto, que eu amo muito. Amém. Tá? E eu sinto muita saudade. Esses dias eu falei com minha esposa, uns 4 meses atrás, falei, vamos voltar a Pereira Barreto? Vamos morar pra lá? Já pensou? O senhor já pensou? Que negócio... Mas os netos agora não deixam sair. Agora é neto, né? Agora não tem jeito. 4 pastor. netos aqui, o 5º agora. Aí Meu segura, Deus. trava. Vamos voltar, tranquilo, vamos voltar lá. Não pensando em abrir igreja, não. Ficar tranquilo lá em Pereira Barreto. Sim, falei pra ela esses dias. Sim, ué. Então, mas um abração, essa cidade aí marcou na nossa vida, esse povo abençoado, povo receptivo, povo amigo. Que Amém. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, tá? Amém. Deste povo lindo aí de Pereira Barreto. De vez em quando eu sonho com Pereira Barreto, em algumas ruas de Pereira. É mesmo? De vez em quando eu sonho. Entendeu? Que coisa. Então, Deus abençoe todos vocês, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho. Amém. É um trabalho de persistência, né? Eu percebo como você tem que ser persistente. Amém. E vai assim que você vai longe. Tá? Amém. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus Amém, abençoe. pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Tá Eu bom? que agradeço, meu amigo. Fica com Deus, pastor. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Tudo de bom, outro. Amém. Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém.